Olá, galera! Bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje eu vou passar para vocês aqui os top 5 jogadores de cada posição para a primeira rodada. Já atualizei. Depois da próxima atualização eu vou fazendo uma live na sexta-feira. Vou passar os 3 times do canal. Um time para Liga Clássica, o time 1. Vou passar o time 2, que eu estou usando ele para fazer a Liga de Pontos Corridos. E o time 3, que ele tá para valorização. Eu uso ele para valorização para depois começar a usá-lo para mata-mata e tiros curtos. Então é isso que a gente vai passar para vocês hoje aí, falar um pouquinho aí dos jogadores aí para vocês. Vamos lá. Tá aí meus top 5 goleiros para essa rodada. O Rossi, o Rocher, o Bento, o Kaique e o Gustavo. O Rossi mais pensando de um Flamengo conseguir segurar o SG. Eu acho que o melhor goleiro para a rodada mesmo, para mim, é o Rocher. E depois seria o Bento também, pensando também no SG. O Bento tem feito boas defesas. Eu acho que o Bento tem uma boa chance aí de trazer uma pontuação boa. Pena que ele está custando 10 cartoletas, é um pouco caro. O Kaique seria mais para uma reserva e o Gustavo aí também para cartoletas, tá? Eu acho que o jogo do Criciúma e do Juventude vai ser um jogo equilibrado, mesmo sendo na casa do Criciúma. O Criciúma precisa vencer o Juventude. Mesmo assim, nos históricos deles aí, as brigas não são muito favoráveis a gols, né? Normalmente são jogos de partidas com poucos gols, um gol, empatinho, 2-1, 1-0, mas acredito que o Gustavo vai trabalhar bastante. Quem também quiser apostar no goleiro do Juventude também não é uma má ideia, tá? Mas esses são meus top 5 goleiros aí para a rodada. Vamos agora de laterais. Ayrton Lucas, né? Pelo Flamengo. Além de ter a chance de SG, é um cara que sobe bastante, é bem ofensivo, bastante chance de assistência, está sempre cruzando na bolas na grande área, finaliza bastante de fora da área. Então eu acho que é uma opção bem boa, custando 7 cartoletas, tem tudo aí para a gente conseguir tirar uma boa. Na verdade ele está custando aí 7 cartoletas, precisa de 3,5 para valorizar, 3,50 e pouco pelo Cartola. Claudinho, né? Um jogador ofensivo também, por parte do Criciúma, tem feito grandes partidas, né? Que nem meu amigo Black falou, é um jogador que, além de avançar bastante, cruzar, ir à linha de fundo, cruzar bolas, também defende muito bem, voltando. Então pode ser uma boa opção barata aí, mas tem que fazer hack com ele aí, porque senão não tem defesa. René, eu coloquei o René agora atualizando, porque fiquei sabendo que o Mike vai ficar fora aí pelos jogos do Palmeiras aí, provavelmente até a terceira ou quarta rodada. Sentiu uma lesão aí contra o Santos e com isso deve ficar fora. Então vejo o René aí como uma boa opção aí por parte do Internacional, né? Ele tem subido bastante, tem apoiado bastante o ataque, tem feito gols, né, e dado assistência, então eu acho que pode ser uma opção também diferenciada e barata aí para a rodada. E o Varela, aquela opção barata. O Varela costuma jogar mais defensivamente e com isso ele deve ficar mais como um terceiro zagueiro pelo Flamengo. Então pode fazer alguns desarmes aí, mas temos a chance aí do SG do Flamengo e com isso ele precisa de muito pouquinho para valorizar, é uma boa. O Wellington do São Paulo, uma opção diferenciada. Mesmo Fortaleza sendo um time que dá um pouquinho de trabalho, o São Paulo deve vir aí com algumas desfalques aí por causa dos últimos jogos. Mesmo assim, eu acho que o São Paulo vai estar com um time forte contra o Fortaleza e tem chance aí de vitória. Se conseguir segurar o seu SG, o Hélio também é outra opção boa e barata, né?
Então você temos aí três opções, quatro opções baratas e uma opção um pouquinho mais ousada, que é o Ayrton Lucas. Zagueiros. Zagueiros, eu não tô com muitas opções de zagueiros para essa rodada, pensando na valorização. Gosto muito do Arboleda, né? Por causa das bolas aéreas, é um cara que costuma fazer uma média de pontuação boa. E se o São Paulo conseguir segurar o SG contra o Fortaleza, dentro do Morumbi, o que não é desfavorável, é uma coisa que pode acontecer sim, né? Os jogos deles costumam dar empates. O Arboleda é uma opção boa aí, mas precisa um pouco mais para valorizar. O Diego Costa tem feito algumas subidas, né? Sobe um pouco, mas desarma bem, tem mantido uma média razoável e é uma opção também barata e diferenciada para a rodada. Pouca gente vai estar com o Diego Costa. Fabrício Bruno, não tem o que dizer, é um jogador que tem tudo para pontuar e fazer grandes pontuações aí pelo Flamengo. Vai estar aí na metade dos times, ou mais da metade dos times dos cartoleiros. Então é uma opção que também tem que se pensar para não ficar muito fora do quadradinho, né? Gosto do Kaique, né? Para essa rodada, já que o Pedro Henrique não vai. Apesar que Thiago Heleno ele é mais ofensivo do que o Kaique, também pode ser uma opção, mas está um pouco mais caro que o Kaique. E o Zé Ivaldo do Cruzeiro aí, contra o Botafogo, também vejo uma opção diferenciada e barata, precisa de pouco, costuma jogar bem, sobe, né? Costuma fazer gols aí pelo Cruzeiro. E como o Botafogo ele sofre muito nas bolas aéreas, nas bolas cruzadas, a maioria dos gols que ele toma é em bolas cruzadas de fora da área, né? Algumas bolas paradas. Eu acho que o Zé Ivaldo pode ser uma opção bem diferenciada aí para a rodada. Meias. Vamos aqui começar com o Garro. O Garro é uma opção barata. Tem um jogo mais difícil contra o Atlético Mineiro, mas vai jogar na Arena. O Corinthians na Arena costuma jogar bem e surpreender o Atlético. Então ele pode ser uma opção diferente aí, com bastante opção de valorização, tá? Já gosto muito do Matheus Cunha para essa rodada. Tem feito ótimas partidas, tem uma média boa, né, de pontuação pelo Cruzeiro, ainda mais jogando em casa. Tem bastante chance aí contra o Botafogo. Mateuzinho é um diferencial. Se o Palmeiras tiver com um time misto, que eu acredito que ele deve ir com um time misto contra o Vitória, acho que o Mateuzinho pode entregar uma pontuação para quem pensar em cartoletas para essa rodada. É um jogador ofensivo também, tem chance de assistência, briga bastante ali no meio de campo, então eu acho que pode ser uma boa opção. Maurício é a mesma coisa pelo Internacional, apesar do jogo do Internacional no meio de campo, às vezes tem deixado um pouquinho a desejar aí, não tem uma briga, mas o Maurício ele é bem ofensivo. E a zaga do Bahia acaba dando muitas molezas aí para atacantes rápidos, o que o Maurício é bem bom nisso, né? Principalmente nos dribles diretos, eu acho que o Maurício tem grandes opções aí de finalização e marcar coisa. Também vai estar na maioria dos times aí. Zapelli, tenho gostado do jogo dele, tudo bem que ele não é muito constante, né, nas partidas, né? Tem partidas boas e partidas ruins. Espero que contra o Cuiabá ele faça uma boa partida. No último jogo que eu vi do Atlético, Zapelli fez finalizações de fora da área, invadiu a área, deu bons passes, né? Sofre bastante falta, então tem tudo aí para ganhar bastante pontuação aí, valorizar e um custo barato aí para a galera agora nessa rodada que tem que pensar um pouco nas cartoletas. Atacantes. Everton, pelas cartoletas e pela chance de assistência também, é um jogador rápido dentro de área, finaliza,
tem chance de dar assistência, é um cara que tem chance de fazer gol. É muito difícil não estar nos times aí do pessoal, ainda mais custando 5 cartoletas. Flaco Lopes tem vindo muito bem no Palmeiras, com a ausência do Henrique, que também não deve vir para o jogo, porque sentiu a lesão na coxa de novo, deve ficar fora aí umas 4 rodadas aí pelo Palmeiras. Com isso, o Flaco Lopes deve jogar junto com o Rony lá na frente, deve se alternarem aí na parte de centroavante. O Flaco Lopes na bola aérea dentro da área, ele é praticamente matador, né? Então é um jogador muito bom aí e tá custando 10 cartoletas, nada de absurdo aí para apostar nele nessa rodada. Mastriani, goleador do Atlético Paranaense, quando entra, mesmo que fique no banco, quando entra acaba marcando seu gol. Acredito que contra o Cuiabá vai ser titular. E como titular, a chance dele marcar 2 gols na rodada é muito grande. Com o custo de 7 cartoletas, é uma aposta maravilhosa aí para essa rodada. Mesma coisa o Pedro, só que o Pedro já é uma aposta mais ousada, tá? É mesmo que nem no meio de campo, quem quiser apostar no Arrascaeta, no Arias, são apostas mais ousadas, tá? Quem tiver bem economizado bem na parte defensiva vai poder arriscar isso na frente com o Pedro, ou com o Arrascaeta, ou com o Arias, quem quiser, né? Porque a chance do Pedro marcar gol no Atlético Goianiense é enorme. O Atlético Goianiense sofre bastante gols, né? Mesmo no Campeonato Goianiense sofreu alguns gols. Então eu acho que o Pedro é uma opção diferente e boa aí, só que não tem muito como valorizar. A valorização dele é pouco. Mesma coisa eu falo do Yuri Alberto, tem vindo bem pelo Corinthians, juntou com o Garro aí, o Wesley também melhorando. Ele acaba estando mais de frente pro gol do que jogando de costa. Então, com isso, ele tem feito os seus golzinhos aí, tá numa fase boa. Nada impede que ele faça gols ou finalize aí contra o Atlético, né? Tá custando 8 cartoletas, é uma aposta também diferenciada em relação à maioria dos cartoleiros. Técnicos. Você tem o Gustavo, o Cláudio Tecante, que por matéria de cartoleta, se o Criciúma ganhar do Juventude ou segurar um bom jogo, com certeza vai valorizar. Cuca, para mim, matéria do time do Cuca, tá? Tem uma média de pontuação boa. O Cuca também pode entregar esses 4 pontos, 5 pontos aí que ele precisa aí para valorização. E se o Atlético vencer, ainda tem aquele pontinho extra. A mesma coisa falo do Cudê em relação ao Cuca. Então, os dois são times que podem entregar grande média de pontuação e, com isso, se os times vencerem, a valorização desses técnicos e a pontuação deles, com certeza, vão ser altas. A mesma coisa com o Thiago. Tá? O Thiago precisa um pouco menos de valorização. O Tite já é uma aposta alta. Se o Flamengo ganhar bem do Atlético Goianiense, o que na média deve ganhar, se ganhar, ganha com mais de 2 gols, se o time jogar bem, né? O Tite também, só que é uma média ousada demais aí, né? Em relação aos cartoleiros gerais e o que a gente precisa aí para a primeira rodada. Então tá passado para vocês aí o que eu acho dos 5 jogadores aí de cada posição para a rodada. Vamos passar agora para vocês o nosso time 1, tá? Esse é o meu time 1, que eu vou usar para ligas clássicas, tá? Ele tá numa avaliação muito boa pela Cartomante, também com bastante chance de valorização. Eu tô com Cebolinha, Pedro e Mastriani, Pedro meu capitão, Matheus Pereira do Cruzeiro, Zapelli e Maurício no meio de campo. E com o Flamengo eu fiquei com Ayrton Lucas, o Varela e o Fabrício Bruno. Então 3 jogadores do Flamengo. Se o SG chegar, a tendência de fazer uma pontuação boa. Fechei o Cudê e o Rocher embaixo, né? O Rocher como goleiro e o Cudê. E tô com o Kaique do Atlético Paranaense. Nas reservas eu tô com o Gustavo, Claudinho,
Camutanga por causa de não ter outro melhor para pôr no lugar, Eric Pulgar por parte do Flamengo e o Gustavo do Grêmio também por causa das cartoletas aí do, do Cebolinha. Esse é o meu time para ligas clássicas. Se tiver alguma mudança, ela vai ser atualizada na live. Aqui eu montei um time, tá? Bem parecido com o outro. Algumas mudanças muito poucas. Em cima eu tirei o Pedro e coloquei o Flaco Lopes. O meio de campo é o mesmo e a defesa também é a mesma. O que mudou é que eu tirei o Kudê e coloquei o Cuca como técnico. E aqui eu tenho o Kaique, Claudinho, Canu, Garro e o Renato Kaiser na defesa. Vê que esse time também ele está muito bom nas avaliações e com uma chance de valorização de regular para bom, tá? Então a chance de valorização, tive que pensar também nisso, mas tenho que pensar também em tentar uma vitória na primeira rodada, porque esse time está disputando ligas de pontos corridos. Agora vamos para o nosso time 3, que é o nosso time de valorização, tá? Esse é um time que já está bem mais ousado que o outro. Ele serve também para mata-matas e tiro curto. Eu estou usando ele para ganhar cartoletas. Então eu apostei em Diego Costa, Mastriani e Everton. Diego Costa é o meu diferencial contra o Botafogo. Eu acho que ele nas bolas aéreas tem bastante chance de. Botafogo não, desculpa, contra o Vasco. Na bola aérea ele tem boa chance. O Vasco deixa muito a desejar nos cruzamentos dentro de área, onde da forma que ele mais toma gols é nessa forma. Então eu acho que o Diego Costa pode ser uma boa aposta. Aqui eu tô com Zapelli, Mateuzinho e Matheus Pereira. O Mateuzinho é o meu diferencial para ganhar cartoletas e pontuação aí contra o Palmeiras. Eu fiz o hack no Claudinho, porque o Claudinho aqui na verdade é o lateral. O Patrick de São Paulo ele está lesionado, então não entra. Então quem vai jogar de lateral aqui vai ser o Patrick. Do outro lado eu tenho o Varela, que também tá barato. Apostei no Zé Ivaldo Kaique. Fiquei com o Cláudio, dos Criciúma, como técnico, e o Rocher. Então todos os meus jogadores aqui, eles estão abaixo de 10 cartoletas, para eu ter uma boa chance de valorização. E como eu ainda não entrei para valer nos mata-matas com esse time tiro curto, eu só costumo entrar a partir da quinta rodada, eu vou juntar as cartoletas para depois começar a montar um time preparado mesmo para mata-matas. É isso aí, galera. Vou passar aqui para vocês as possíveis, né? As possíveis escalações aí, as prováveis, né? Vamos ver aqui se entrou. Então vamos lá. Isso aqui é os prováveis aí do Internacional. Valência ainda é dúvida, mas acredito que jogue. Tassiano, se o Everaldo não entrar, o Tassiano joga, mas pode ser que o Everaldo entre, aí ele vai jogar recuado. Então tem que tomar cuidado, mas é uma ótima opção aí também para rodada. Do Criciúma, gosto muito do Felipe Mateus para rodada, tá? Eu acho que pode ser o Felipe Mateus, Claudinho, tá? E mesmo o Renato Kaiser pode ser, são opções boas aí parte do Criciúma. Fluminense, ainda não se sabe com certeza se o Cano vai jogar, se vier também pode, mas gosto mais de apostar no Arias do que no Cano. O Arias tem sido mais ofensivo, né? Não acredito muito no time do Bragantino para essa rodada. O São Paulo, nós temos aqui, com certeza deve entrar com André Silva e James Rodrigues, é o que está disponível aí para a rodada, né? Ferreirinha também é opção para quem quiser, uma opção diferente aí, tá? Do Fortaleza é difícil, né, de pensar em alguém contra o São Paulo.
Se eu tivesse que apostar em alguém, seria no Bruno Pacheco, né? Atlético Goianiense e Flamengo, nós temos aqui boas peças de todos os lugares, né? Não vai mudar muita coisa aqui. Muita gente está indo com De La Cruz, Eric Pulgar também, mas o Eric Pulgar costuma jogar mais atrás, tá? É bom para desarme também, custa barato. Vasco e o Grêmio, o Gustavo pode ser que fique na dúvida, pode ser que entre solteiro e jogue meio tempo só, por isso acredito mais no Diego Costa e Pavão, tá? Pavão pode ser uma boa para essa rodada. Do Vasco para essa rodada, se tivesse que fazer alguma coisa, seria com o Léo Jardim. Do Corinthians, Yuri Alberto e Garro Ranieri. Ranieri pensando em desarme maravilhoso para a rodada, tá? Contra o Atlético. Do Atlético, os que são bons para a rodada estão caros, né? É muito difícil você apostar em alguém caro. Aqui está dizendo que Mastriani pode ser dúvida, enquanto ele não for dúvida, tá aí. Se ele for dúvida, ou venha ficar vazio, aí eu vou trocar lá na live de sexta-feira aí, nas atualizações. Para mim, Thiago Heleno e Kaique Rocha são ótimas opções. Quem quiser também uma opção diferente de lateral, Ezequiel por parte do Atlético Paranaense também é uma boa. Zapelli, Mastriani. Por parte do Cuiabá, não vejo nada de interessante. Aqui por parte do Botafogo, gosto muito do Júnior Santos e o Hugo. São duas opções boas para mim por parte do Botafogo. A mesma coisa eu vejo aqui, né? Esse Dinedo pode ser que venha fazer gol no Botafogo, tá? Mas gosto mais do Matheus Pereira para essa rodada. Zé Ivaldo e Neres são duas. E o William, né? Mas estão caros. O William também seria uma opção boa por parte do Cruzeiro aí. Por parte do Palmeiras, a gente tem aqui que vai estar com o Flaco Lopes, Rony. Vai jogar com 3 zagueiros, né? Provavelmente Marcos Rocha, Murilo e Gustavo vão ficar aqui. Quem vai subir mais vai ser Piquerez. Então, se o Rafael Veiga estiver bem na partida, a chance de vitória contra o Vitória é muito bom. E Mateuzinho, eu acho que é uma das melhores opções aí, por parte aí do Vitória, o resto teremos que ver. Alejandro, eu acho que é muito arriscado para essa rodada. E é isso aí, galera. Foi um prazer ter vocês aí. E venham na live na sexta-feira, às 19 horas. Obrigado. Um bom restinho de semana, um bom resto de semana, que já vamos para quarta-feira. E até a próxima, se Deus quiser.